Queridas irmãs, queridos irmãos, que as rosas floresçam em vossa cruz. E na vossa também. Prosseguindo nas conquistas que o Oswaldo nos proporcionou, nesse estudo vinculado entre o que Capricórnio nos propõe e o que Sagitário nos convida, porque é importante lembrar, cada um dos signos que antecede um signo a posteriori é a própria missão desse signo a posteriori. Como se o signo anterior fosse o karma do signo posterior. E a ideia dessa conversa é que a gente possa, minimamente, se apropriar do ferramental astrológico para que nós mesmos possamos fazer o nosso diagnóstico, um astrodiagnóstico, e, portanto, um diagnóstico a partir da luz. Porque o que os planetas permitem é uma configuração, uma geometria dessa luz, ao ponto onde a gente pode, por espelhamento, perceber qual é o campo que irradia em termos de informação e que qualifica o nosso ser enquanto uma concretização de uma música distante que toca em algum lugar. Então esse é o zodíaco. O zodíaco, de algum modo, da mesma forma que a gente tem uma biografia aqui na Terra, o zodíaco é a história mais profunda da possibilidade do nosso ser. É uma história bastante antiga e que vai nos levar à compreensão da necessidade de nós termos vindo a ser e como nós devemos nos encaixar dentro desse plano cósmico, nesse plano histórico celeste. E nesse momento em especial que a gente está realizando o ritual dos 12 dias sagrados, é interessante que a gente faça uma pequena observação dentro do que Corinne Line nos propõe, enquanto aquele material, em termos de qual é o apóstolo que está correlacionado a Capricórnio. Qual é o apóstolo que está correlacionado a Capricórnio, segundo Corinne Line? Quem? Simão. Simão tem 2 irmãos que foram apóstolos nos outros dias. Os irmãos de Simão estão em que casas celestes? Simão está em Capricórnio. Os irmãos de Simão moram em que casa? Quem são os irmãos de Simão? Tiago. Qual é a casa de Tiago? Áries. Simão tem um irmão em Áries. Se chama Tiago. Tudo isso é importante para a gente avaliar interiormente qual é a possibilidade de nos sentirmos quando a gente visita a casa de um irmão. Mas Simão tem outro irmão. Onde é a casa do outro irmão de Simão? Aliás, como chama esse outro irmão de Simão? Quem é o irmão de Simão, o outro? Lemos nos 12 dias sagrados, alguns dias atrás. No dia 1 de janeiro. Começa. Um apreciador do belo, né? Judas Tadeu. E qual é a casa de Judas Tadeu? Libra, né? Então Simão tem 2 irmãos. Um mora nessa casa e o outro mora nessa casa. Como Simão se sente quando visita a casa de Tiago? Melhor não. Ele vai, Ele vai, às vezes ele vai. Ele vai. Especificamente na minha vida, e nesse princípio corpóreo que aqui vos fala, Simão habita a casa de Tiago.
Em outras circunstâncias, Simão também visita seu outro irmão, Judas. Como Simão se sente na casa de Judas Tadeu? Fortalecido. Ele chega talvez até a esquecer que a casa não é dele, né? De tão folgado que ele fica, né? Então você vê como Simão, com essa forma de exercer o seu poder, a sua autoridade, essa ideia de que ele está no alto do céu, como ele tem uma inadequação natural, independente do ambiente em que ele esteja, ele pode se sentir desconfortável porque alguém eventualmente quer dar as ordens quando na verdade ele acredita que ele deva dar. Isso é desconfortável, né? E eventualmente ele se sente excessivamente confiante. E é um risco porque a gente olha as quedas dos planetas de uma forma pejorativa. A gente entende aquilo como uma fraqueza. Mas a gente entende também as exaltações planetárias como uma eventual fortaleza da parte das pessoas. Mas as exaltações também são, em algum grau, uma inadequação. E na medida em que Simão visita esses irmãos, e Simão está representando cada um dos apóstolos que estão ligados a cada um dos signos zodiacais, visita um irmão diferente, nessa mesma medida, vale a pena fazer o exercício de conhecer cada um dos apóstolos em relação ao seu próprio tema natal e ver na casa de quem esse apóstolo ou esse discípulo está visitando. E se aquilo proporciona a sensação de adequação ou inadequação. Parece que quando a gente antropomorfiza as coisas, tudo que é complexo fica mais simples, né? Então, nesse momento em especial que a gente está passando por Capricórnio, essa questão que o Oswaldo discutiu em relação ao tempo é bastante propícia. E é muito comum que a gente associe o tempo a Capricórnio. É muito comum que a gente esteja desatento ao princípio temporal que antecede Capricórnio e que possibilita o tempo de ser, que é Sagitário. De forma que a gente pode arriscar, ainda que de forma ousada ou subjetiva ou o que seja, que o tempo sagitariano seja o tempo cairótico. E que o tempo capricorniano seja o tempo cronológico. E se permitir mais um passo nessa direção, percebendo que o tempo cronológico nasce do tempo cairótico. Existe um princípio funcional entre os dois. O tempo cronológico é apenas uma possibilidade. O tempo cairótico implica e guarda no seu interior todas as possibilidades. Talvez por guardar todas essas possibilidades é que eventualmente os sagitarianos sejam tão inapropriados às vezes, porque lidar com todas essas possibilidades faz com que a pessoa eventualmente se torne espaçosa, sem noção. E quem tem um ascendente sagitário, que é muito visitado por Max Heiner de uma forma bastante peculiar e eventualmente até ríspida, poderia ilustrar isso com mais propriedade. Porque não é fácil organizar em nosso interior um campo de todas as possibilidades. Um campo que também pode ser lido de outra forma, além desse tempo cairótico, que é vertical, instantâneo, simultâneo, talvez indefinível, e esse tempo horizontal, que é esse tempo cronológico, que passa, e que nós temos a ilusão de que ele passa porque nós nos acostumamos tanto a isso, a olhar para o relógio e ver os ponteiros rodando, a olhar para os planetas e vê-los rodando, que a gente não consegue mais admitir uma outra possibilidade de relação com o tempo vivo, com o tempo que tem em si a gestação de todas as possibilidades horizontais. Que é justamente esse tempo cairótico, esse tempo de Deus. Nós nos desconectamos desse tempo cairótico, princípio sagitariano, princípio jupiteriano e, portanto, relacionado à questão da misericórdia,
e, portanto, relacionado à casa do Pai. Mas nós, de alguma forma, ficamos extremamente apegados a essa outra natureza do tempo que parece muito mais real. Por quê? A gente considera real tudo aquilo que a gente pode medir, sentir, quantificar. Para a gente a realidade é isso. Se eu não posso sentir, medir, quantificar, para mim aquilo não existe. E o tempo cronológico nos aprisiona, e nós somos aprisionados por Saturno, justamente na medida em que a gente guarda essa relação com o tempo enquanto algo que passa. Perdemos totalmente a relação com o divino, que é algo em que nós fazemos parte e estamos em comunhão. Temos e movemos o nosso próprio ser. Na medida em que eu perco essa relação, onde eu me movo e onde eu tenho o meu ser, eu me torno prisioneiro de Saturno. Eu me afastei do princípio jupiteriano e me tornei prisioneiro do princípio saturnino. É possível não se tornar prisioneiro do reino saturnino? É possível levar uma dinâmica jupiteriana? É possível viver uma vida cairótica em meio a pessoas e a todo um campo social que se manifestou de uma forma crônica, saturnina, cronológica, cronometrada? É possível. Isso é como que tentar o retorno à casa do Pai. E aqui é muito interessante, do ponto de vista astrológico, a gente observar que o regente de Sagitário, que é Júpiter, tem Capricórnio como a sua primeira casa posterior. Ou seja, a misericórdia naturalmente caminha em direção ao rigor. A misericórdia, ela está à disposição do rigor. Ela se propõe ao rigor. Ela se sacrifica ao rigor. E sobre sacrifício, algo é muito importante, porque quando o Oswaldo nos convida aqui a olhar o que eu estou disposto a sacrificar nesse ano, se eu conseguir delimitar algo a partir do que eu estou disposto a me sacrificar, é importante ter em mente a percepção de que isso pode ser um auto-engano. Se eu escolher algo para sacrificar, é muito provável que eu estou me propondo um auto-engano, uma auto-ilusão. Porque o sacrifício não escolhe. Só é possível sacrificar tudo ou nada. O sacrifício condicional não é sacrifício, é doação. E Virgem é fundamental. Mas Leão é imprescindível. Sem Leão não é possível prosseguir. Então, se houver qualquer menção ou intuito de fazer um sacrifício, que seja de tudo, inclusive do que se é. E você falou bem, é fácil falar, Oswaldo. Oferecer palavras é muito simples, né? Mas pense a respeito da diferença entre sacrifício e doação. Pense em relação à natureza do signo de Leão e o seu regente solar e o que o Sol está fazendo. E pense em relação à natureza de Mercúrio e o que ele faz, o que ele propõe, o que ele nos oferece. Então, o primeiro passo para olhar a relação do tempo é observar a relação de Saturno com Júpiter, ou de Capricórnio com Sagitário. Porque Sagitário é como que o karma de Capricórnio. Qual seria outra dimensão kármica de Capricórnio, sem a qual ele degenera e ele tem todo o pesar que eventualmente pode surgir nos próximos anos? Como localizar esses princípios kármicos que estão por trás de uma hierarquia, de um signo,
ao ponto de nós podermos operacionalizar forças dentro da nossa vida para anular toda essa punição, toda essa contraforça aos nossos esforços produtivos. Se por um lado o Sagitário claramente é a casa 12 de Capricórnio, porque eu preciso passar por todas elas antes de voltar a Sagitário, e é o que Saturno faz. Saturno passa por todas as casas antes de chegar a Sagitário. Qual seria o outro princípio, que nem sempre é tão evidente? Um princípio kármico de Capricórnio. Ele está na triplicidade de Terra. E é sempre o princípio que antecede, que está vinculado à Virgem. Virgem também é o karma de Capricórnio. Se Virgem não está elaborado, Capricórnio também não flui. Se não há Virgem na minha realidade, na minha existência, na minha prática, e Virgem é doação, o tempo me aprisiona. Eu sou um prisioneiro do tempo, na medida em que eu não trabalho o princípio virginiano. Virgem é um signo mutável. Então, se não há mutabilidade, se eu não mudo, se não há fluxo, eu também, na hora de gerar um fluxo, estabelecer um princípio, começar algo, também de alguma forma sou solapado nas bases. Ou mesmo aquilo que eu já coloquei em movimento, na medida em que não há fluxo em Virgem, que não há serviço, também está condenado a não fluir, a não gerar frutos. Então percebam que a relação entre esses dois signos do alto é imprescindível para o funcionamento de todo o nosso tema natal. E quando a gente observa o que na filosofia Rosa Cruz a gente vê como os globos, as hierarquias que estão vinculadas à nossa realidade presente, a gente observa de fato que aqui a gente encontra os senhores da mente e aqui a gente encontra os seres arcangélicos. E qual que é então o pensamento semente de Sagitário que deveria ser trabalhado em Capricórnio? Qual que é o pensamento semente de Sagitário? E o que o próprio Cristo fala, enquanto efetivador desse pensamento semente de Sagitário? Eu sou a luz do mundo, eu sou o sal da terra. Então, muito da nossa missão tem a ver com tudo aquilo que quem nos antecedeu ofereceu enquanto matéria-prima. Qual é o pensamento semente, lembrando que nós somos a hierarquia de peixes, que qualifica a hierarquia anterior? Aquário. Vós sois meus amigos. Como é o exercício do princípio da fraternidade e da amizade na minha vida? Ele é condicional? Ele é rigoroso? Ou ele é pleno de misericórdia? Porque se o Cristo faz um sacrifício para que a gente possa ser, mas não faz o que a gente tem que fazer, ele simplesmente abre espaço para que a gente possa repensar o que nós já não vemos fazendo, ou não vimos fazendo. Vós sois meus amigos. E é em cima disso, dessas pequenas práticas, ou dessa pequena compreensão funcional dos planetas, que eventualmente a gente possa encontrar, assim como o vinagre e o óleo na salada, como temperar a nossa vida em termos de rigor e misericórdia. Será que o rigor de fato é necessário? Ou será que o rigor é algo que vem na medida em que nos afastamos da misericórdia? Quando eu encontro um amigo, eu me realizo nele e no que ele alcançou, ou eu o invejo? Depende do que ele alcançou. Ou eu fico enciumado? Como alcançar esse estado que é um retorno ao princípio de comunhão, que é o realizar-se no que o outro alcançou, independente de eu ter alcançado?
ao invés de insistir no lamento daquilo que eu não vou conseguir e de tudo aquilo que está distante da minha possibilidade de alcançar. Qual que é o mais trabalhoso? Se sacrificar para que a gente possa ter, ou se realizar no olhar dos amigos que possam estar alcançando possibilidades distantes daquelas que estão ao nosso alcance? Isso é uma forma de auto-engano, Oswaldo? Você acha que isso é uma retórica que, à semelhança do calvinismo, justifica que quem tem é porque merece mesmo e quem não tem tem que se danar? Ou você acha que é possível que essa danação seja um convite às pessoas olharem de uma forma bondosa e um exercício até de desapego para que eventualmente elas possam vir a participar da ceia do Senhor? Você acha que isso tudo é uma falação? Tudo... Nós somos seres retóricos também, né? É fácil a gente ficar embevecido e perdido no próprio discurso. É comum. Mas acho que não é a nossa intenção, né? A nossa intenção é usar a palavra como instrumento de libertação. Eu acho que a pessoa que encontra gozo na conquista do outro entra no gozo de Deus. Quem sente prazer na alegria do outro bate junto, o seu coração bate junto com o coração de Deus. Vós sois meus amigos. Esse é o exercício. Esse é o exercício. E quando a gente lê em Peixes, e Deus criou o homem à sua imagem, isso é o que a gente devolve para Áries. E esse sim está habilitado para fazer novas todas as coisas, com aquilo que a gente traz. Porque se a gente não colocar sobre esses pães da proposição aquilo que nos cabe, não é possível que as hierarquias prossigam. E nós nos tornamos essa pedra, que tem a ver com Saturno, né? Saturno é uma cristalização. E que tem a ver com Pedro, que é pedra, e está vinculado a Peixes, né? Sobre o qual existe todo um princípio de construção e de comunhão. Mas que é um instável homem-onda, que na presença do Mestre anda sobre as águas, mas que na presença da adversidade fraqueja. Eis que faço novas todas as coisas, porque tudo indica que as hierarquias anteriores estão, de algum modo, cumprindo com o seu trabalho. E a nossa anatomia é o documento mais fidedigno para que a gente possa observar como que esse cumprimento vem acontecendo. Se a gente puder olhar para a hierarquia mais antiga de todas, Áries, que no livro Evolução em Escala Musical ainda é dito que está relacionada a seres chamados de Sheofins, e que rege que parte do nosso corpo? A cabeça, né? Vocês já perceberam que quando a pessoa nasce, ela é praticamente uma cabeça? Não é interessante como a cabeça já vem formada com tudo aquilo? E às vezes a gente pensa que a pessoa está crescendo, mas no fundo, se a gente pegar, só colocar a cabeça, prender a pessoa pela cabeça, a gente vê que ela cresce para baixo, né? Não para cima. Como ela cresce para baixo, o chão a impulsiona para cima, devolve para cima. Olha como a terra é generosa. A própria terra se oferece como resistência para que a gente suba. Porque no fundo, o nosso princípio anatômico está descendo. A gente cresce, a cabeça está pronta, o resto do corpo que vai crescendo. E olha como esses seres fizeram o trabalho na cabeça. Eles incorporaram dentro da cabeça o próprio campo zodiacal, dentro dos 12 pares de nervos cranianos. Talvez cada uma das hierarquias, em cada um de seus órgãos, possa estar trabalhando para encontrar esse 12 em si. Então, talvez em cada um dos órgãos regidos por essas hierarquias, a gente possa perceber, simbolicamente,
por meio dessa linguagem numérica, em que pé ela se encontra? Qual é a relação dela com esses 12? E é muito curioso no caso da hierarquia de Áries, que praticamente, de acordo com o conceito, finalizou o seu trabalho dentro desse plano e se retirou já juntamente com a hierarquia de Touro. Pelo menos o primeiro e o 12º nervos cranianos, e o que eles fazem? O que o primeiro nervo craniano faz? O nervo 1. É uma forma de aproximação. Ele sente o cheiro das coisas. Não só o cheiro das coisas quando a comida está sendo feita, mas nós mesmos ainda guardamos hábitos na nossa forma de ser do tipo: isso aqui não está me cheirando bem. E isso já não diz respeito a um aroma ou algo dessa natureza, mas a uma forma de perceber, uma forma de entrar em relação. Então ele está nos ensinando como que a partir de uma percepção de que algo não vai bem, como elaborar uma nova possibilidade para que as coisas possam acontecer. E como que ela no final resume isso tudo no 12º nervo craniano? Qual é o 12º nervo? É o que mexe a língua, né? Eu chamo hipoglosso. É interessante a língua, né? O que ela faz, além de se mexer e se tornar criadora. Porque o próprio verbo é criador. E sem a língua fica muito desafiador conseguir pronunciar o verbo. Mas além disso, a língua, em uma instância um pouco anterior, e portanto, antes de ousar falar, porque falar é uma ousadia. Falar é um risco enorme. Falar é exercitar a queda, sem pensar no que está sendo feito. Mas antes de poder falar, a língua faz outra coisa. O que ela faz? Ela conhece o quê? O sabor. Sabor e saber nascem de uma origem comum. Então eu começo percebendo e eu termino apreendendo para que eu possa falar e exercitar a possibilidade de poder ser. Então Áries, ele, a partir da cabeça, que é o que ela rege, permite tudo isso. Então se eu achar que o ariano simplesmente é um animal que atropela tudo como um trator e não tem noção, eu também estou cometendo um equívoco. Como sacralizar Áries no meu mapa ao ponto de elevar essa energia de sensibilidade e de criação, para que nós reencontremos essa possibilidade de sermos criadores e poder fazer novas todas as coisas. Onde está Áries no meu tema natal e onde eu sou convidado a ser imagem de Deus e fazer novas todas as coisas em Touro. Porque Touro é a própria possibilidade de realizar e fazer coisas. É a própria possibilidade de imaginar. E é a própria possibilidade que hoje nos torna reféns totais dos meios de comunicação. Porque o poder que as imagens têm sobre nós suprimiram completamente a possibilidade do exercício vivo da imaginação. Os olhos são órgãos muito delicados na medida em que a gente os utiliza para compreender o que está à nossa volta. Talvez sentir o cheiro, perceber que algo não cheira bem, seja muito superior daquilo que você consegue ver e tocar. A necessidade de ver e tocar deve ser trocada por alguma outra coisa. Porque foi dito que vai haver um tempo em que precisaremos acreditar sem poder ver e nem tocar e nem presenciar.
Mas se nos rendermos a touro, enquanto essa hierarquia que permite que as imagens sejam impregnadas no nosso ser e a gente acredite que o que a gente esteja vendo seja realidade, não há escapatória. Não adianta dizer que é Matrix e falar como ela funciona. A gente precisa reativar a força que conhece o cheiro de que algo não vai bem. Reativar essa força pode ser um exercício pessoal, mas mais uma vez, todo esse trabalho que a gente faz com o cinema também pode ser de algum auxílio. E vocês já devem ter visto aquele filme bastante interessante que a gente já assistiu algumas vezes, A Onda, onde existe toda uma organização de pessoas que estão se disponibilizando a um aprendizado de natureza superior, de algo que era extremamente desinteressante, tanto que o próprio professor não tinha o mínimo interesse em dar aquela disciplina, ele foi quase que obrigado a dar aquela disciplina. Mas na medida em que ele se interessa e se vincula ao tema, aquilo como que passa a possuí-lo. E aí, na medida em que você é possuído, você passa a observar um exercício de rigor a um ponto que afasta totalmente a possibilidade da misericórdia. Há um exercício cronológico que afasta totalmente a possibilidade da experiência kairótica, a experiência do exclusivismo, da separatividade. Com relação ao cheiro, bom, vale lembrar que o diagnóstico de Hamlet é pelo olfato, né? Há algo de podre no reino da Dinamarca. Olha que sutil e que verdadeiro, né? Então a gente chega nessa situação, numa realidade edênica, onde tudo é possível. Nós estamos em plena comunhão. Não há o que nem por que questionar, porque tudo está em seu lugar acertado. E, progressivamente, passamos por um processo de forças que, de algum modo, se organizam e geram a possibilidade da gente poder ser. Poder ser, no primeiro momento, internamente. Nós vamos sendo construídos internamente, a partir de forças que a gente não sabe nomear, de instâncias que a gente não consegue nomear, mas com as quais a gente comunga no nosso interior. Estamos habitando o Éden. E, progressivamente, nós vamos ganhando uma forma, uma formatação, porque toda forma é uma forma de morte em si. A forma é a morte de todas as outras possibilidades. Mas é a possibilidade de olhar individualmente qual é a natureza da gota que te constitui dentro desse mar de possibilidades. E num primeiro momento, essa forma ela está totalmente comungando com o ambiente à nossa volta, com as hierarquias permeando, conosco simplesmente colaborando passivamente, sim, porque num primeiro momento, não sendo criadores, o que nos cabe é sermos receptivos àquilo que nos alcança. De todos os nervos, o nervo talvez mais receptivo e mais aberto, claro que a gente tem os ouvidos, mas a olfação ela é silenciosa. Então, dentro dessa primitividade, perceber que há algo de podre é algo bastante primordial, né? E progressivamente a gente vai sentindo esses cheiros. Vejam que o 12º nervo é puramente motor. Ele mexe a língua. A gente sai de um perceber para um movimento. Então aqui nós estamos sendo capacitados a um perceber. E vamos cada vez mais gerando essa percepção ao ponto de paulatinamente passarmos a sermos co-criadores dentro dessa realidade. Uma realidade que vai se densificando, mas da qual nós não somos simplesmente mais reféns ou
simplesmente seres passivos. Nós passamos a fazer parte. Nós passamos a nos individualizar ao ponto em que chegamos de um esquecimento da nossa comunhão com essas outras esferas. E na medida desse esquecimento, as próprias forças que atuavam nos fortalecendo, nos tornando conscientes, se não diretamente, enquanto potências a partir das quais a gente pode guardar algum tipo de relação para desenvolver nossas próprias potencialidades, nosso próprio exercício da vontade. Na medida em que nos afastamos delas, todas essas potências que nos erguem passam a nos aprisionar, passam a se tornar densas, pesadas. E do ponto de vista astrológico, o que a gente pode dizer é que o nosso tema natal vai mostrar quais as regiões onde nós acumulamos esse maior peso, esse maior pesar. Esse pesar não como algo desgraçado e que simplesmente vai contra a vida, senão enquanto um princípio de sofrimento que nos ajuda a recordar. Esse pesar nos ajuda a recordar. Então a gente pode agora voltar para o tempo dentro de uma outra perspectiva. Porque existe o pesar do tempo de quando algo vai mal e que a gente se sente sonolento. Mas isso tem a ver com o tempo ou comigo? Se isso tem a ver comigo eventualmente, como eu posso atribuir isso à passagem do tempo? Isso diz respeito a como eu estou passando, a como eu estou estabelecendo a minha relação com essa possibilidade de ser. Então, talvez em acréscimo ao que os filósofos nos propuseram enquanto possibilidade, a gente possa também acrescentar uma visão do tempo como se fosse um túnel. O túnel, ele está lá, estabelecendo uma passagem, estabelecendo uma possibilidade de caminhar. Ele é pleno em si, mas ele permite que eu saia de um lugar e chegue ao outro lugar. O túnel é um ser em si. O tempo também pode ser um ser em si. Existe uma tendência muito forte de olharmos para as hierarquias, assim como para a ideia de Deus, isso já vem sendo feita há muito tempo, de antropomorfizarmos essas percepções. Tudo bem, a gente coloca uma asa, mas está na mesma. Talvez a gente possa fazer um exercício ousado, arriscado, mas solitário, de dar outras formas às possibilidades do que essas hierarquias representem, enquanto forças e potências que permitem que tudo possa ser. Porque se a gente acha que o tempo passa, a gente está preso a um método científico, que diz que o tempo começa quando tem uma explosão, e que o tempo é indissociável do espaço. O que não é mentira, mas também não é verdade. É uma meia-verdade. É uma observação parcial de algo que é muito maior. Astrologicamente, a gente pode observar, se a gente olhar para essa natureza kairótica do tempo, que em Sagitário, o tempo nasce. Dissociado do espaço. Em Capricórnio, o espaço nasce. Porque Cristo é a luz. E é a luz e o seu movimento que nos permite a aproximação do conceito do que seja uma espacialidade. O tempo em si é escuridão plena.
o espaço tem uma relação com a luz. O tempo em si é escuridão plena de calor. É escuridão pura. Pura e simplesmente. O tempo em si, puramente é. Tem uma obra que chama O Ser e o Tempo. Mas o tempo pode ser o próprio ser. Não o nosso ser, mas uma outra qualidade de ser, que nos recebe em si e nos nutre de algo que nós ainda não somos capazes de produzir enquanto essência criativa. Sagitário, calor. Capricórnio, luz. E Cristo ensina: eu sou a luz do mundo. Então tempo e espaço não vêm juntos. Ou se vêm juntos é só uma parcialidade. Mas se eu separo, a despeito do que o método científico convencional nos convida enquanto teoria, e vivencio isso de um outro lugar, eu posso fazer um exercício de aproximação com algo muito mais essencial, que é me perceber além da possibilidade do tempo. E perceber a impossibilidade de mudança em que esse estado me leva. E agora sim, meditativamente, vivenciar essa impossibilidade de mudança dentro dessa realidade temporal que me permite movimento, que me permite uma espacialidade onde eu posso me transformar. Mas realizar isso de uma forma construtiva. Por quê? Se Sagitário está diretamente vinculado a Leão, porque dentro da triplicidade de fogo, Leão é o signo que antecede Sagitário. E em Leão a gente tem a própria figura do Sol, enquanto símbolo do sacrifício. Então eu compreendo que esse sacrifício que só pode acontecer quando eu entrego tudo, é que subjaz a possibilidade de eu ser. E para continuar sendo, de algum modo, eu preciso entrar em comunhão com Ele. Em comunhão com esse princípio solar, com esse princípio leonino, que é Judas quando eu trago para a personalidade, mas que é o princípio do sacrifício quando eu trago para um simbolismo, e que diz respeito também a um princípio do amor, e procurar minimamente se vincular a esse modus operandi biofílico. Na última tentação de Cristo, Judas é o discípulo que mais ama. Ele é. Aí eu já não lembro com propriedade. Pensei que você estava falando do último filme que a gente assistiu, que é Jesus, né? E como ele fica inconformado com o que ele pensou aconteceria não ter acontecido, né? Na última tentação de Cristo, a possibilidade de Judas como discípulo que mais ama é algo que é quase que um escândalo, né? Mas qual que é a contraposição ao amor? E que de fato imobiliza? A necrofilia. A tentativa de escalonar tudo em termos de poder, de sentir-se poderoso ou não, e de ler as pessoas pelo poder que aparentemente elas tenham ou não. E poder sempre executado em termos do que ele pode fazer contra mim, ou o que ele pode fazer quando ele abrir a boca em relação à minha autoimagem. Porque por trás dessa valoração do princípio do poder em detrimento do princípio do amor, se escondem outras 3 instâncias, que a gente estudou aqui no outro dia, com o filósofo pensador Fugante, né? Que citava Castanheda. Quem trabalha a partir do poder, inevitavelmente está vinculado ao medo de perdê-lo. Quem
trabalha a partir do poder acha que eventualmente pode entender com clareza tudo que nos envolve. E quem trabalha a partir do poder, talvez em algum momento, quando entrar em relação com o princípio da finitude, não saiba como lidar com ela. Quando tosse, quer falar, Arthur? Então as dicas, né? Do Ítalo Calvino, para que a nossa vida possa ser, no próximo milênio, exercitada com menos ênfase saturnina, que é osso, e com mais ênfase jupiteriana. Leveza. Júpiter é grande, mas ele é gasoso. Saturno é grande, mas o próprio Saturno, se colocado sobre a superfície do mar com a densidade que ele tem, flutuaria. Observem que a própria densidade, o peso que a gente atribui a Saturno, quando a gente traz para o nosso planeta, flutua. São imagens? São analogias? São. Mas para a gente sair do lugar comum, as analogias são imprescindíveis enquanto possibilidade de exercício da razão, até que a gente alcance o pensar do coração. Rapidez. Rapidez é um modo de eficiência, não é querer se livrar do que você está fazendo. É ser eficiente. Podemos nos demorar em algo, mas no tempo que se faz necessário. Isso é ser rápido. A gente entende rapidez eventualmente pejorativamente. Essas qualidades, elas são profundamente saturninas. Por mais que isso pareça um contrassenso, leveza. Meu fardo é suave, meu jugo é leve. Do que esse cara está falando? Está falando de sacrifício. Que leveza é essa? Quer falar? Josué, profeta. Exatidão. Exatidão. Saturno é minucioso. A Lua em Capricórnio é calculista, minuciosa a um ponto inacreditável. A Lua em Capricórnio dói. A tristeza não é algo mal em si. A tristeza é um princípio construtivo de consciência que todos deveriam, em algum grau, experimentar. Visibilidade. Pô, Saturno é regente do meio do céu, Capricórnio está lá em cima. Isso não é querer se aparecer e nem querer ser o maior. É outra coisa. É não colocar sua luz no fundo do vale. Multiplicidade. Eu e o Pai somos um. Do que esse cara está falando? Consistência. Efetividade. Então, se a gente puder olhar para esse campo hierárquico e de alguma forma começar a fazer com que esse macrocosmos represente alguma coisa dentro do nosso corpo, a gente pode fazer a ousadia de um exercício que ultrapassa o limite da razão a um primeiro olhar e notar que o nosso DNA terrestre, que está dentro da nossa célula, tem uma vinculação íntima com o princípio germinal do tríplice espírito. O espírito humano, o espírito de vida e o espírito divino. Porque é lá que todas as possibilidades estão. Qualquer coisa diferente disso decorre de como a gente escolheu, a partir de quando a gente pôde começar a escolher, e como a gente escolheu em lidar com aquilo que nos foi emprestado. E como essa teia começa a se constituir. Então eu percebo que o meu DNA celeste, hoje, tem uma relação direta com essas outras hierarquias. Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário.
O meu DNA celeste, ele está profundamente vinculado a essas hierarquias. E o meu DNA epigenético, ele está vinculado a essa hierarquia de peixes. E de como eu exercito a possibilidade de ser amigo. Arthur? Vós sois meus amigos. Como eu estabeleço a minha relação de amizade com aquilo que eu não compreendo? Eu rejeito? Como estão os poros do meu ser em todos os níveis que eu consiga imaginar para que essa amizade com aquilo que eu não sei explicar, com aquilo que proporcionou a possibilidade de eu ser, que nos envolve? Como esses poros estão abertos para que eu possa ser ensinado, para que eu possa visitar o que eu não sei, para que eu possa ir aonde eu não concebo? Existe abertura? Ou tudo está tão bem constituído, as certezas estão tão cristalizadas em meu interior, que eu não me permito mais aquilo que eu não compreendo? Eu não me permito mais ser compreendido, porque eu já compreendo tudo. E peixe está ligado à casa 12, que é um compreender tudo numa natureza completamente dissoluta e não pessoal. E a gente tem tudo isso, né, que a gente pode olhar como um exercício da racionalidade, que é tentador, né? Que é tentador. Mas se a gente pegar o regente de Capricórnio, assim como o Sagitário é a 12ª casa de Capricórnio, qual é a casa onde o regente de Capricórnio é convidado a morrer? Qual é a 8ª casa de Capricórnio, onde a experiência da morte para o tempo, a experiência de dissolução do tempo, é destinada a ocorrer? É quando Saturno está em que signo? Em Leão. Olha que bonito. Quando Saturno está em Leão, que deveria ser justamente o princípio sacrificial de tudo aquilo que eu sou, e me sacrificar totalmente, veja o que a gente faz quando a gente nasce com Saturno em Leão. Existe amargura? Existe diminuição da alegria? Quando Saturno está na casa 5, quando Saturno está em Leão, o ego se fortalece? Porque Saturno em Capricórnio, ele está no alto do céu, mas ele está viajando. E eu faço parte dessa viagem no tempo. Eu sou uma partícula do entendimento da humanidade, enquanto cada uma dessas vibrações. E Júpiter? Qual é a 8ª casa de Júpiter? Júpiter em Sagitário. Não está exaltado em Câncer? Não é legal? Como fazer com que essa exaltação, que é uma ampliação daquilo que é gostoso, uma expansão da alma, não seja um exercício egóico também? Como fazer com que Júpiter em Câncer seja a morte de Júpiter? Justamente onde você é convidado a expandi-lo. Por que o zodíaco ele nos coloca nessas tensões? Por que o nosso julgamento daquilo que é bom é tão deformado? Mas você vê que tem uma inteligência funcional no zodíaco, né? Nesses convites, tanto no excesso quanto na privação. Existe um convite a entrar em relação com essas forças. E até que ponto que eu sou representante delas. Então tem algo que eu acho que é bastante fundamental, que é diferenciar, separar para
para nossa elaboração, para o nosso raciocínio, o zodíaco dos planetas. Porque o zodíaco já é uma lei em si. Ele já é pleno em si. Ele já tem toda uma concatenação e uma ordenação que funciona silenciosamente. São os planetas que de alguma forma tocam cordas específicas desse silêncio. Ou obstruem uma luz que não é visível e a tornam visível, gerando um tipo de música. Então, perceber a parcialidade dos planetas em relação à totalidade do zodíaco, eu acho que é um passo bastante fundamental para a gente alcançar a compreensão da nossa natureza, a compreensão do porquê, até o ponto da gente poder se contentar e se alegrar com o como, e abrir mão do porquê, e passar a escolher como vivenciar isso. Eu topo isso ou eu me recuso a isso? No sentido de fazer parte, no sentido de participar, na medida do possível. Quanto de mim está satisfeito? Isso nos leva a uma questão fundamental, que é: o que está por trás da causa da enfermidade? Por que eu adoeço? A gente vai chegar num ponto onde a gente vai ver que qualquer dissonância astrológica que eu não me disponho a transformar está por trás do princípio de adoecimento. E se eu falo em Saturno e em Capricórnio, é importante direcionar minha atenção aos joelhos, que está ligado aos arcanjos. São os arquimensageiros. Eles vêm antes do anjo. E quando a gente anda, o joelho é o que vai primeiro. O joelho vai antes do tornozelo, vai antes da perna. Os joelhos anunciam a perna antes. Existe luz nos meus joelhos? Luz nos meus joelhos? Quando você fala da indisposição de mudar, a gente observa que a preguiça, de fato, e o orgulho, no sentido de você achar que você já está bom, não precisa mudar nada, talvez sejam os maiores produtores de ausência de saúde. Sim. E se alguém disser que não precisa mudar nada e continuar vivo, ele mente. Porque se o que for preciso ser mudado foi mudado, não há mais necessidade, salvo manifestações específicas. Se a gente continua vivo, algo precisa ser mudado. Um maravilhoso organismo que chamamos de corpo humano é regido por leis naturais, imutáveis. Temos cientistas hoje contemporâneos, Rupert Sheldrake, que numa TED fala que as próprias leis da natureza podem estar em processo de desenvolvimento e evolução. Daí a dificuldade da apreensão e da compreensão pelo método científico do que se trata o cosmos. Todas as enfermidades são resultado da violação das leis da natureza, seja conscientemente ou por ignorância. Olha essa frase, né? Arquétipos que estão por trás das causas da enfermidade. Quando eu falo em arquétipos, eu estou falando de senhores da mente, que na mitologia cristã são chamados de principados. Princípios são princípios, que na antroposofia são chamados de arquês. Arquétipos. Valorizando o tempo, intensifica-se a vida. De que tempo eu estou falando? De um amigo que eu quero estar na presença? Ou de algo que passa e eu tento medir?
O que eu estou valorizando? Um momento que eu escolho estar em relação com? Ou algo que eu meço e passa? Qual é a minha relação de fato com o tempo? Qual a minha permeabilidade para entrar em relação com o tempo enquanto um ser vivo? Que eu não compreendo, mas que me compreende. Isso pode minimizar as amarras de Saturno, pode me tornar companheiro de Saturno, cooperador de Saturno. Compreender que o lugar que eu estou é o lugar mais importante e que é o lugar que eu estaria independente de qualquer coisa. Independente disso tudo ser uma falação, mas porque você quer estar lá, né? E compreender a vida com esses truques que às vezes ela tem, né? De você querer estar em um lugar e ela te levar no outro. E conseguir estar nesse outro alegre e não inconformado. Porque geralmente onde ela te coloca é o lugar que você é mais necessário. Talvez um mal necessário, mas mais necessário. Porque nessa necessidade, às vezes, o que nos cabe é um exercício de exigir e não de relaxar. É um exercício de serviço também. Eu acho que é isso que Sansara falava ontem também, né? Mestre do Sansara, né? O mestre. Ele falou, né? Ele fala, né, que você, aonde você estiver, vai ser o melhor lugar. Isso. Para poder desenvolver seus potenciais espirituais. Então nós fizemos as pazes com o tempo. Ele não nos possui mais, ele é um amigo com quem eu posso conversar com sinceridade. Ele se tornou um contexto, um encontro. Ou você faz as pazes com o tempo, ou as paz te cobrem de eterno. Ótimo. Ótimo. Se você não faz as pazes com o tempo, você vai ser cronicamente acometido por um processo de adoecimento. E essa cronicidade no nosso tema natal diz respeito a onde está Saturno, como Saturno se relaciona com os demais irmãos planetas, e onde está Capricórnio. E como eu exercito o princípio capricorniano dentro daquele tema do meu mapa natal. O que pede uma meditação de nossa parte. Muito bem. Tá bom por hoje, né? Atormentei vocês, eu sei, mas faz parte. Às vezes a gente precisa ser um tormento.